E aí? Tá filé. E aí, pessoal, estamos aqui com mais um Roleta Russa Tiro Certeiro, o quadro do canal Roleta Russa que traz para vocês indicações de obras alternativas com o intuito de aumentar o conhecimento que você possa ter acerca de quadrinhos, cinema e coisa relacionada à cultura geek. Hoje a gente trouxe um material bem interessante, que é essa revistinha aqui, As Inimigo. As Inimigo é um personagem bastante interessante. Ele foi criado por Robert Kanigher e Joe Kubert. Joe Kubert é esse grande desenhista e grande artista. A maior escola de arte lá dos Estados Unidos é a Joe Kubert, arte voltada para quadrinhos, a Joe Kubert School of Arts. Para vocês terem uma ideia, dessa escola saíram nomes como os próprios irmãos Kubert, Andy Kubert, Stephen Bissette, John Tuttlebin, mais uma leva de grandes nomes dos quadrinhos americanos. E ele criou esse personagem aqui, junto com Robert Kanigher, para tratar de temas ali ligados à Segunda Guerra Mundial. Essa edição especial de As Inimigo ela é feita por George Pratt, um artista excepcional que vai tratar de um modo bem interessante esses horrores e também algumas coisas que podem ser encontradas na guerra. O grande interessante dessa edição que a gente está trazendo para vocês é que ela é toda em aquarela. Ela foge um pouco do formato original do traço de lápis e nanquim, e ela é toda produzida em aquarela. A gente vai trazer umas imagens para vocês darem uma olhadinha aí, vejam como é bem interessante esse formato de quadrinho com uma estética diferenciada. O que é que trata a história? O As Inimigo ele era um aviador da Primeira Guerra Mundial, seu nome Hans von Hammer. Só que esse arco aqui em particular, ele já está com uma idade avançada e um jornalista vem fazer um documentário sobre guerras globais. O jornalista chama-se Edward Menock. É bastante interessante a gente perceber como eles fazem a relação entre a guerra, e isso se dá a partir do momento em que cada um começa a comparar um momento específico vivido durante a guerra. E também essa coisa é feita de uma forma muito lúdica. O As Inimigo ele tem um lobo que persegue ele durante a guerra, que é um personagem fictício imaginário na cabeça dele, mas que representa todos os horrores que ele está vivendo aqui. Já o Edward Menock ele cita um momento em que ele tem que caminhar por entre uma vala lá no qual tem corpos e tal. Então, ao passo em que a história vai se desenvolvendo, vocês vão vendo eles comparando os horrores que cada um viveu. Mas também é interessante perceber que eles vão trazer um pouco de humanidade que eles também encontraram no momento de guerra. A revista passa uma mensagem muito interessante, que é: a guerra não tem valor para ninguém, todos perdem. E isso é feito de forma muito magistral, com a aquarela do George Pratt e o texto que ele faz. Cada intervenção que tem dentro dessa divisão de um episódio para o outro tem a citação de um escritor, e a mais interessante é que ele cita um autor alemão também dali do começo do século XX, que é Rainer Maria Rilke, e isso faz uma ponte entre quadrinhos e literatura. Para vocês terem uma ideia, ao ler essas citações de Rainer Maria Rilke, elas são tão bonitas que eu comecei a procurar o autor e conhecer a obra dele. Ao desenvolver a história, o Edward Menock, que é o personagem lá, começa a perceber que o As Inimigo ele não era o inimigo, o grande inimigo é a guerra. Um ponto alto da história é um momento em que ali na Primeira Guerra Mundial eles estão lutando e começam a perceber, tanto do lado aliado quanto do lado dos alemães, que é Natal, e aí eles param de guerrear e começam a fazer uma confraternização, mostrando que a questão ideológica foi o que levou eles a estarem ali. Eles, particularmente, não queriam estar naquela guerra. Essa é uma mensagem muito importante que o quadrinho passa, que é: a guerra não é interessante, como eu já falei para vocês. Esse é um quadrinho altamente recomendado. George Pratt, As Inimigo, um poema de guerra, mais uma indicação que a gente traz para vocês. Ele pode ser encontrado nesses sites de quadrinhos, Mercado Livre, Estante Virtual, e é extremamente recomendado para vocês ler o quadrinho e acompanhar os autores que estão sendo citados nas epígrafes e também procurar a obra deles, fazendo aí a ponte novamente entre o quadrinho e a literatura. Forte abraço e até a próxima. Eita, eu sempre esqueço isso. Pessoal, não esqueça de curtir,
compartilhar, deixe um comentário e, mais importante de tudo, inscreva-se no nosso canal. Forte abraço!